Muito boa noite para todo mundo que está na sintonia de mais um Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boas noites, Michele. Tá contente, Celso? Por que isso? Porque o Corinthians foi eliminado, o Palmeiras também. Por que eu ficaria contente com esse resultado? Antes de tudo. Que senhor, é uma voz do além aí. Se você... Eu errei o Palmeiras, né? O Palmeiras. Eu nem sei, não falei nada. Mas você imaginava que o Palmeiras seria eliminado pelo CRB? Eu não sei. Agora, eu o Corinthians já era previsto, né? E aí, Salazar, boa noite. Boa noite, Michele, Celso, amigos do Gazeta Esportiva. É por aí mesmo. Nenhuma surpresa quanto ao resultado do Corinthians. Agora, o Palmeiras, a gente vai falar sobre isso. Com o investimento feito, papelão. Até a tia Leila marca pênalti, hein? Hoje o programa tá quente, com palmeirenses e corintianos de péssimo humor, com as eliminações na Copa do Brasil. Temos ainda as informações dos preparativos de São Paulo, Santos e Seleção Brasileira para a sequência da temporada. E já projetamos o derby de sábado. Fica com a gente que agora tem dicas para vocês. Muito bem, estamos de volta já com a zebra de ontem na Copa do Brasil. A eliminação do Palmeiras diante do CRB. Tá difícil entender o que aconteceu com o Verdão. O jogo mal começou e o goleirão do CRB já estava sendo bombardeado. Mas quem piscou os olhos e viu a bola entrar logo de cara foi o Everton. Evandro só na maciota, 1-0 para os alagoanos. Em busca do empate, o Palmeiras finalizou trocentas vezes. Cruzou milhares de bolas. O Scarpa gastou a canhotinha sem parar, uma atrás da outra. Vitor Luiz. E lá estava sempre ele, Diogo Silva, pegando tudo. No segundo tempo, ele continuou impenetrável, fechando a porta para o Luiz Adriano. O Everton impediu que o CRB ampliasse. Enquanto o Diogo Silva, do outro lado, parecia de corpo e alma fechados. Nem o herói da Libertadores, Breno Lopes, que voltou a jogar ontem, conseguiu passar por ele. Se o Palmeiras ganhou lá de 1, perdeu aqui pelo mesmo placar. Então, decisão por pênaltis. Teve bola na rede. Bola na trave. No travessão. Na lua. Lucas Lima atrasou a dele. Breno Lopes, deu de bandido agora. Até que na última série, o arqueiro Diogo Silva pediu passagem e fez o dele com muita categoria. E na sequência pegou a cobrança do Marcos Rocha. Consagração para ele, para o CRB, em pleno Allianz Parque, na casa do atual campeão da América e da Copa do Brasil. A equipe de Alagoas está nas oitavas de final, numa classificação mais do que heróica. Parabéns, CRB. Como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Pois é, tia Leila, não pode perder pênalti. Parabéns pro CRB. Que jogão, e parabéns pro Diogo, né? Esse goleirão aí do CRB, que foi o nome do jogo. E esse jogo é o tema da nossa enquete de hoje, olha só. Quem é o principal responsável pela eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil? Não tem a opção, tem a opção, que é o CRB. Para mim, são o CRB. São os jogadores do Palmeiras? É o treinador do Palmeiras? É a diretoria do Palmeiras ou é o CRB? É a competência do CRB e a incompetência dos jogadores e do treinador do Palmeiras, na minha opinião. Você botou em todas as... Tem todas as alternativas. Eu vou dar uma de Michel hoje. Vai ser, mas você vai escolher todas? Não, diretoria não. Diretoria tá fazendo um trabalho direitinho do Palmeiras. Então você escolhe 75%. 3 de 4 você escolheu. 3 de 4. Não, não escolhi 3. É uma. É uma. Vou dar uma de Michele com o Celso. Tá. Vai inverter. O mérito é de Michele. quem? Uma. Não, o mérito é do CRB. Tá parecendo minha filha quando não sabe a pergunta da tabuada. Depois ela reclama. Ela reclama quando eu fico aqui falando. Então vai, fala. Não, agora fala você. Não,
o CRB, o Diogo, esse goleiro, contrata ele também para ensinar a bater pênalti jogador do Palmeiras, porque é uma vergonha. Então são os jogadores para você. Não, ela falou o CRB. É o jogador, o CRB e o treinador, que é também, nossa. Que bom que é ela que acabou com a enquete hoje, hein? Pois é, foi ela, não Bom, fui deixa eu. eles votarem. Não, mas eu entendo o que a Michelle está falando. Eu tô brincando com Eu você, sei. mas eu entendo. O CRB tem um mérito, não é um time... Não existe mais bobo no futebol, como diria o outro. Bobo is no more. Faz uma boa Série B, tem um time organizado. Parabéns, Ok. Palmeiras, você perdeu pro time da Série B. Fez o papel dele. Agora, os jogadores do Palmeiras, para mim, decepcionaram. Né? Decepcionaram na finalização, decepcionaram na cobrança de pênaltis. Não sei se é uma questão de confiança também, mas o Silvestre provavelmente vai falar sobre isso também. Se você voltar no tempo, o Palmeiras perdeu decisão por pênaltis para o Flamengo, para o Defensa e Justiça, para o Al-Ahly. E agora Al-Ahly, a era quarta o Al-Ahly seguida. mesmo, não era? O nome do Acho time que era o Al-Ahly. Era o Al-Ahly, sim. O Porque Al-Ahly perde pro Tigres no campo. E agora perde para o CRB. Sim, são 4 decisões seguidas. Só ganhou do Corinthians, né, Tim? Que coisa, que droga, também, né? Justo do Corinthians ganhou. Hoje, na atual, Depois pegou uma zica. hoje, na atual conjuntura, ganhar do Corinthians é uma das coisas mais difíceis. Vamos ver. Calma que tem o derby também, né? Eu tô com o Celso nessa. Não, o Celso votou em quê, afinal? Jogadores, eu tô com o Celso, sem querer tirar o mérito do CRB, óbvio Não, que o CRB claro tem que não. mérito, mas para mim, a maior culpa, digamos assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas a maior culpa, digamos assim, é dos jogadores. O Palmeiras entrou em campo vencendo o jogo, leva o gol em um erro individual. Do Vitor Luiz. O erro é individual do Vitor Luiz. E aí não consegue a classificação durante os 90 minutos por causa de outros erros individuais na hora da finalização. Oportunidade não faltou. O time foi ofensivo, foi pra cima, fez o que tinha que fazer, faltou fazer Nem o gol. sobrou pro Abel, E aí porque- não é diretoria, não é técnico, é o cara. Não é técnico. É o cara que tá com a bola. Não é técnico que Não. escala quem vai bater o pênalti. O Abel errou. Não é técnico que não treina pênalti. Para, São vocês coisas aliviam muito diferentes. pro Abel também. São coisas diferentes. Os gols que o Palmeiras desperdiçou Não é culpa na do conta técnico. dos jogadores. Os caras perderam gols de dentro da E pequena outra área. coisa, o Palmeiras teve a decisão nas penalidades nas mãos. Exato. Teve a última cobrança para finalizar. Não Celso, fez. eu comentei até com meu pai. Meu pai, para quem não sabe, é palmeirense. E eu falei para ele assim, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, perdeu, tudo bem, acontece, perdeu. Foi para os pênaltis. O Palmeiras Pesou. foi eliminado depois do CRB perder 3 pênaltis. Então, ele já tinha que estar com a Então, confiança, assim, pra né? mim, é na conta dos jogadores. O É isso aí. Abel tem influência? Claro que tem. Porque tirar o Veiga não tem cabimento. O melhor batedor do time. Não tem cabimento. Falar na coletiva que não imaginava, não esperava que fosse pros pênaltis. Então, é menos Então, aí pressionar o não treina, adversário. Aí, com todo respeito ao Abel, Salto alto, se ó. você não contou... Eu até brinquei na redação e falei assim, se você pensou isso, não fala. É isso aí. Se você pensou isso, não fala. E aí, tirar o Veiga e falar isso na coletiva, para mim, os maiores erros. E colocar o Luiz Adriano para bater o pênalti. Não, Seu e- senhor Dengue me passou a lista aqui. Dos últimos 8 Ele errou pênaltis tudo. pelo Palmeiras, ele fez 2. Ótimo, parabéns, Abel. Aí você põe esse cara para bater o quinto. Culpa sua e também. o O Abel, Lucas Lima para bater o pênalti. Então, o tempo é curto, mas o Abel, ele posa de humilde, mas também tem umas coisas bem arrogantes, né? Tem. O São Paulo, não, o São Paulo foi melhor que a gente. Agora o CRB nem imaginava que iríamos para os pênaltis. Aprenda. Gente, a gente conhece a pessoa com o tempo. É isso aí. E o caso do Abel Você se desiludiu. me desiludi muito, porque vem cá, primeiro Vai, Abelzinho. você desmerece o adversário quando ele fala isso do CRB e ele desmereceu o trabalho dele, quer dizer, ele pensou que não ia pro pênalti, então ele não treinou pênalti com a equipe dele. Tem que estar preparado para tudo, filhão. Entra você lá em casa, ó. Entra você lá no site gazetesportiva.com, Não que é a pode, nossa pandemia. casa. Entra lá no site gazetesportiva.com, nossa casa, deixa o seu voto. Você pode usar o nosso QR Code, que está aqui do lado, entrar no site. O WhatsApp, manda um vídeo aí de quem foi a culpa. Até 10 segundos, 11 99479 1633. E vamos para a nossa redação. Alexandre Silvestre está lá acompanhando a ressaca dos palmeirenses após a eliminação amarga e completamente inesperada na Copa do Brasil. E de novo nos pênaltis, né, Silver? Boa noite. É vero, Michele. De novo nos pênaltis, das últimas 10, 11 disputas de pênaltis, o Palmeiras só se deu bem em 2. Em semifinal de Campeonato Paulista 2018, se eu não me engano, e na final do Campeonato Paulista passado, anterior a esse último, né, contra o Corinthians. A média de acerto do Palmeiras, se a gente fatiar um período mais curto dessa recente história, é muito abaixo da expectativa, 50%, só 26 cobranças, 13 acertos. O Palmeiras vem de 4 eliminações consecutivas.
disputa do 3º lugar Mundial de Clubes, disputa da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, perdeu para o Flamengo, para o Defesa e Justiça e agora para o CRB na Copa do Brasil. E o Abel Ferreira fez a análise a respeito do jogo, das cobranças. Para mim, sinceramente, pênalti é muito mais emocional do que sorte, capacidade, talento. A questão emocional pesa muito. O que pensa o Abel? Vamos ouvi-lo. Para mim, penaltis é competência e também um bocadinho de sorte. Hoje não tivemos essa felicidade, temos que aceitar, vocês usam muito aqui o nome de Deus, temos que aceitar o que Ele nos deu hoje. Entendeu que a sorte não devia estar connosco, entendeu que devia premiar o esforço e a forma como se defendeu o nosso adversário, o CRB. Portanto, temos que, por muito que nos custe, temos que aceitar e seguir em frente agora. É um facto. São muitas decisões em penaltis que nós perdemos e, na minha opinião, tem a ver com isso. Tem a ver com a capacidade mental nestes momentos de estar calmo e fresco, porque a pressão de quem bate penaltis é muito grande, de uma equipa que não tinha nada a perder e outra que era o Palmeiras, tinha tudo a perder, porque se ganhássemos era normal e se perdêssemos contra uma equipa como o CRB, logicamente que sentimos muita desilusão. E eu acredito que o Palmeiras precise colocar mais um integrante nessa comissão técnica, viu, meninos e Michele? De repente, uma mulher, né, que está lá no alto escalão pode colaborar nesse procedimento. A titia Leila não é de hoje que está brava com o desempenho dos jogadores do Palmeiras em pênaltis. Ela até postou vídeo meses atrás aí, brincando de bater pênalti no Allianz Parque. Só que eu acho que ela não leva muito jeito. Talvez para ensinar, para chutar nem tanto. Vai daí, já eu volto. Muito grande. Como é que pode perder pênalti? Não dá, hein? Adoro ela. Olha ela bater. Aê! Yes, Leila. É você, Leila. Você que tá. Posso falar uma coisa? O Abel, ele não tinha que ter ido pra coletiva. Porque ele falou uma outra coisa. Mas quando vai... Pô, Michele, Não, não agora... vai. Você cansou de meter o pau. Se é pra ele falar o que ele falou, ele não tinha que ir. Ele falou o seguinte, pênalti é competência e um bocadinho de sorte. É o seguinte, um bocadinho de sorte é 99% de relação, de treinamento. Vocês não treinaram pênalti. E competência, se você sabe que o Luiz Adriano, de 8, acertou 2, ele não é competente pra bater pênalti, ué. Lucas Lima também erra com frequência e bate sempre no mesmo lugar. Vai, Lucas Lima bate sempre no mesmo então, lugar. essa é a vantagem do treinamento. No treinamento você tem lá o score, você vê quem acerta mais, quem tem melhor aproveitamento, quem não tem. Então a lógica, bom senso manda que os melhores vão para a cobrança. Aí você tem que pensar nisso durante o jogo. Para começar, o Veiga não podia ter sido substituído. Exato. Você está com um resultado que está levando aos pênaltis, você tira o seu principal batedor? Não pode, senão ele não pode. E aí o Abel, ele arruma várias desculpas, né, no sentido de, olha, não fomos felizes, ponto, acabou. Não adianta ficar tentando, porque a questão psicológica, a pressão está em cima do Palmeiras, por isso os jogadores do Palmeiras ganham mais, por isso tem um treinador renomado, que é justamente para também, além da parte técnica, da parte tática, também ter controle emocional. O controle emocional, ele é fundamental para o sucesso de um profissional. Então não adianta nada falar assim, aula do mano, a pressão veio, tal. Um time como o Palmeiras tem que estar preparado para tudo. Essa é a questão. Esse é o time. E além do vexame... Me desculpa, tanto que o momento psicológico era favorável, que o Palmeiras tinha 3 match points, em poder falar assim, para definir. E não aproveitou. Eu digo que tinha 4 porque o primeiro era o jogo. O Palmeiras venceu lá. Ele já entra em campo, ele entrou em campo classificado, né? É isso aí. Então, e problema pro bolso também, né, do Palmeiras. O Palmeiras contava na sua previsão orçamentária com um ganho mínimo de 7 milhões de reais na Copa do Brasil. Ganhou 1,7. Não ganhou 7, ganhou 1,7. Ano passado, com o título, foram quase 67 milhões, mais 6 milhões de bonificação da Crefisa. Então, 73 milhões, né? E esse ano ganhou 1,7 milhão de reais com a Copa do Brasil. Muito bem. E os rivais se uniram na dor pela eliminação na Copa do Brasil.
O Corinthians foi a Goiânia com a dura missão de vencer o Atlético Goianiense, né, por 2 ou mais gols e não conseguiu. Olhando pelo lado positivo, pelo menos dessa vez não perdeu, né? Depois da derrota no jogo de ida, o Corinthians viajou para enfrentar o Atlético Goianiense. Precisando de pelo menos 2 gols, o Timão acionou muito o Gustavo Mosquito, que até criou chances, mas não conseguiu balançar a rede. Rony também levou perigo, mas cabeceou por cima. O Atlético Goianiense segurou o resultado e só ameaçou nesse chute do lateral Dudu, que Cássio foi buscar. No fim, 0-0. O Dragão avança na Copa do Brasil e o Corinthians está eliminado. Cuidado com o Dragão. E aí? O Corinthians até que se esforçou um pouquinho. No começo do jogo parecia até que ia conseguir alguma coisa, mas finalizou muito pouco. O Mosquito tentou uma jogada individual no primeiro tempo, quase marcou, mas foi muito pouco. No segundo tempo teve uma cara a cara, o Mosquito também cara a cara no segundo tempo. Teve uma do Rony de cabeça. Mas o Corinthians tem muitos problemas para propor o jogo. E pegou um adversário muito organizado, que estava fechado. Sentou na vantagem de 2-0, sabia, embaixo 2 linhas de 4, diminuiu o espaço do Corinthians, deixou até a bola com o Corinthians, e o Corinthians sabia o que fazer com ela. Aliás, desde os 20 minutos do primeiro tempo, do primeiro jogo em Itaquera, foi isso que o Atlético fez. Fez 2-0 com 20 minutos, baixou as linhas, aí não é nem do meio campo para trás, baixou bem da intermediária para trás, e falou, se vira para passar, se vira para entrar. E o Corinthians pagou pela extrema falta de criatividade e condição de agredir com esse ataque do Corinthians. Mas eu tô com o Celso, acho que o Corinthians, dentro das suas limitações, eu vi evolução. Foi digno. Eu vi um time melhor, um time sólido, um time ocupando o campo de ataque, mas eu achei, assim, peca pela eficiência, peca pelo elenco que tem. O Silvinho está chegando agora, para não dizer que não falei do Silvinho, talvez ele tenha demorado demais para colocar o jogo em campo, que mesmo fora de forma, se está levantando muita bola na área, você tem jogadores de estatura baixa, tá alguma coisa errada. Mas eu tenho, eu acho... Então, tinha o Jô, eu acho que já tem que ter entrado entendo que antes. O Silvinho se vê num dilema. A bola vai passar muito pela área, então eu tenho que ter um centroavante. Quem que eu tenho de centroavante? O Jô. Aí você fala, putz, mas o Jô tá numa fase, o Jô tá tão mal. Que eu vou tentar um outro cara para ter mais mobilidade. Possível. Aí põe o Luan, que também não rendeu por ali. E aí, ou seja, aí você chega à conclusão que o problema não é o técnico. O técnico montou um time seguro atrás, montou um time que teve mais a bola, que conseguiu chegar ao ataque. Mas e aí? Na hora de executar e na hora de definir os lances. Você não pode contar com as peças que você tem. Foram 50 cruzamentos. 50. Os caras não conseguiram completar nenhum pro gol. 50 bolas cruzadas na área e nenhum. E eu falo assim, o problema nem era cruzar a bola, até porque eu não via também muito como ser diferente disso. O Atlético todo fechado. Mas na hora de definir... E eu quero chamar a atenção aqui para um lance. No primeiro tempo, o William Maranhão cometeu pênalti no Gabriel e tinha de ter sido expulso. Lance claro. Era amarelo para o Gabriel e vermelho para ele. Era vermelho para o William e expulsão. Era vermelho e expulsão. Era vermelho e pênalti. E aí o Corinthians poderia ter fazer 1-0 com gol de pênalti e mais de 60 minutos para tentar um golzinho para pelo menos levar a disputa para os pênaltis. Então assim, o Corinthians que, para mim, teve o Fagner expulso injustamente na Neoquímica, pagou caro por um erro crasso de arbitragem, como já aconteceu na Copa do Brasil do ano passado, quando foi eliminado por causa de um erro no pênalti do Piton contra o América, com o VAR. Muito bem, é o seguinte, parte da torcida corintiana não está nada satisfeita com a situação do clube e até tentou realizar um protesto no desembarque da delegação aqui em São Paulo. Mas sabe o que aconteceu? Eles foram lá protestar e não acharam ninguém no aeroporto. O Jonas Campos está agora no CT Joaquim Grava e chega com as novidades do Timão. Temos manifestação de torcedores por aí, Jonas? Boa noite. Fala, Michele. Boa noite para você, para o Celso, para o Salazar, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Com exceção dos pernilongos aqui no CT Joaquim Grava, Michele, muito mosquito aqui. Tudo tranquilo, nenhuma movimentação. Algumas viaturas, é verdade, marcaram presença, né, aqui no CT no meio da tarde, viaturas da Polícia Militar. Mas eu conversei inclusive com seguranças aqui do CT Joaquim Grava que me garantiram
que nenhum torcedor marcou presença por aqui, né? Ontem tiveram a saída ao aeroporto na espera da delegação corintiana, mas a informação é que o Corinthians retornou de Goiânia só na manhã desta quinta-feira. Então rolou esse nó tático aí, esse desencontro, e hoje aqui no CT, clima de tranquilidade. O Corinthians, inclusive, treinou agora há pouco, eliminado da Copa do Brasil. A equipe do Silvinho melhorando, né, no aspecto defensivo, uma certa solidez, mas o Silvinho esbarrando no problema dos últimos anos, que nenhum treinador consegue dar jeito, que é o ataque, né, principalmente pela falta de peças também. O Thiago Nunes foi contratado para tentar mudar isso, mas o Corinthians, de fato, deve muito no setor ofensivo, e o Silvinho, mais um técnico que vai encontrando dificuldades nesse setor. E os números dele nesses 4 jogos, ainda há pouco tempo de trabalho, né, à frente do Corinthians, já revelam essa dificuldade em relação ao setor ofensivo. Afinal, em 4 jogos, o Corinthians de Silvinho tem apenas um golzinho marcado, 3 gols sofridos. Nos últimos 2 jogos não sofreu gols, então o Corinthians vai arrumando a casinha lá atrás, mas ofensivamente nenhuma perspectiva de melhora, muito difícil. E o Silvinho, obviamente, na entrevista coletiva de ontem, após a eliminação para o Atlético Goianiense, falou sobre isso e sobre a expectativa em relação a reforços e o trabalho que a diretoria vem fazendo. Então a gente ouve agora o técnico do Corinthians, Silvinho. A diretoria sabe realmente, aliás, desde que me procurou, conhece absolutamente o elenco e as situações do Corinthians, inclusive de trabalhos anteriores. Está alinhado sim, sabem aonde a gente pode tocar em algumas circunstâncias e situações, e querem entender que eles vão se manifestar quando tiver que se manifestar. Eu estou trabalhando com os atletas, feliz da entrega da grande maioria deles. Tem uma performance que eu não gostei desses 4 jogos e deixei muito claro: custa caro, mas enfim, essa não. E aquilo que é entrega, raça, vontade, determinação, quando eles têm feito, e assim eles têm entendido, e tenho buscado organizá-lo da melhor forma possível para que a gente, como tenho que salientar, é verdade, é o 2º jogo sem tomar gol. O trabalho é rápido, a gente tem que apressar etapas, mas algumas coisas têm que ser colocadas. Uma eliminação dura, eu estou chateado, o time está chateado, todos estamos chateados, mas algum processo ou outro de organização, de estar mais seguro na parte defensiva, a gente também tem que salientar e continuar trabalhando para melhorar as outras partes do time. Informação importante relacionada aos cofres do Corinthians. A gente sabe que a situação financeira do clube é bastante complicada. O Corinthians, ao deixar de ir às oitavas de final da Copa do Brasil, deixa também de embolsar mais 2,7 milhões de reais. Na Sul-Americana, ao deixar de ir às oitavas, o Corinthians não passou da fase de grupos, deixou de embolsar mais 2,5 milhões de reais. Então, no planejamento aí de faturamento para essa temporada, estavam aí contabilizadas, né, essas 2 classificações para as oitavas, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. O Corinthians perdendo em relação ao que tinha como meta, mais de 5 milhões de reais em prêmios por essas desclassificações, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Michele. Pois é. Agora senta e chora. Ah, e só uma coisa depois do Abel Ferreira, não sei se a gente vai falar de novo do Palmeiras. Reclamou tanto que não tinha tempo para nada na vida, agora vai ter tempo, né, para treinar. E agora a gente vai ver, então, um Palmeiras sensacional, campeão, inclusive, do Brasileiro e da Libertadores. Sobre o Silvinho, tem uma coisa que eu gosto muito nele. Ah, eu gosto dele muito. Assim, tá chegando agora, vai ajustar o time, não dá para esperar muita coisa desse Corinthians, mas a serenidade, e ele é muito franco na coletiva. Então, dificilmente, por exemplo, você não enxerga aquilo que ele está falando. A leitura do jogo dele é a que a gente tem. A leitura do jogo dele é real, sabe? Mesmo me chama a atenção quando ele falou, por exemplo, da Itaquera, que o domínio do Corinthians foi algo que eu tinha falado durante a transmissão, e que ele falou, o Corinthians até dominou, mas dominou, na verdade, de maneira muito falsa, porque as 2 linhas do Atlético estavam muito próximas e o Corinthians tinha mesmo mais volume. Quer dizer, então, ele não fica maquiando. Não ficou se vangloriando por ter mais posse de bola. Quase que ele falou, era claro que a gente ia ter mais posse de bola, não é nenhum mérito nisso. Exato. Entendeu? Ele me parece identificar bem os problemas do Corinthians. E eu acho, sinceramente, Celso, que o Silvinho está chegando agora, está implementando o trabalho, está entendendo os seus problemas. Acho que ele já está montando um time já mais seguro, com condições de enfrentar, de ser competitivo. E o campeonato do Corinthians é esse. É empatar um joguinho aqui, ganhar um outro de 1-0, ir lá jogar de maneira mais segura. Ele já parou de fazer. Ganhar confiança, já parou de fazer aquela marcação alta, percebeu que não dá. Já contra o América foi um time mais seguro. Contra o Atlético fez um bom jogo. Agora, o detalhe aí, eu vou só completar aqui,
é a torcida do Corinthians. Tem que dar apoio. O torcedor do Corinthians que está inconformado, que está revoltado com essa eliminação, está criando expectativa onde não deveria criar expectativa. Não está entendendo a realidade do time. Porque também o presidente não vem a público e faz o que o Celso Cardoso falou que tinha que fazer. Mas ele já falou várias vezes, está muito claro. O torcedor já sabe, tem que entender. O Corinthians precisa equalizar as contas, o time é limitado e tem de tentar, com esse time limitado, fazer o melhor possível. Não adianta ficar clamando por reforços. Não é isso. Se o Corinthians fizer isso, esta fase, que já está perdurando há uns 2, 3 anos, vai se alongar ainda mais. Bom, no São Paulo o clima é bem mais tranquilo, né? Ainda bem, pra gente ficar mais à vontade aqui. Só que tem um tema incomodando muito os torcedores. O Osmar Garrafa tá no CCT da Barra Funda e explica melhor o que tá pegando, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite a você, o Salazar, o Celso, a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Uma das preocupações do São Paulo, Michele, está na bola aérea defensiva. O São Paulo joga numa linha de 3 zagueiros, com um de seus zagueiros que não é zagueiro de origem, no caso o Léo Pelé, e aí os gols estão acontecendo muito por parte dos adversários na bola aérea. Por exemplo, nos últimos 3 jogos foram 4 gols sofridos de bola aérea, né? Temos aí gols contra o 4 de julho, só o 4 de julho foram 2 gols, teve um contra o Atlético Goianiense, teve outro contra o Racing, enfim, os números aí na tela você percebe que não são favoráveis. A média feita por jogo com bola, tomando gol com bola aérea defensiva, é de 1,33. Nós separamos, eu, Chilene, a produção, 3 lances de gols que o São Paulo sofreu nessa bola aérea. O primeiro deles é no jogo de ida contra o 4 de julho, primeiro contra o Atlético Goianiense, agora pelo Campeonato Brasileiro. Ó, na tela aí para vocês. Bola na área do São Paulo, né? Gol do Atlético Goianiense na vitória por 2-0 na falha do Léo Pelé. Tá aí. O lance é claro, evidente, pessoal, ninguém sobe na defesa do São Paulo. Um segundo lance fica no primeiro gol do 4 de julho no jogo da ida, lá no Piauí, não é? Bola na área do São Paulo, gol contra do Orejuela. Olha só, que lambança aí fez, até gol contra, ninguém subiu, o Orejuela jogou para dentro. Nós temos aí um terceiro lance, que é já pela Copa Libertadores da América, um jogo importante esse daí. Contra o Racing. É verdade que o time jogou com o São Paulo jogou com o seu time alternativo, porque estava priorizando o Campeonato Paulista, mas bola na área, ninguém subiu e o Novídio de cabeça acabou marcando. Portanto, existe realmente essa preocupação, é um detalhe, né? Mas o futebol é feito por detalhes, o Crespo está atento a isso, a sua comissão técnica, e vale lembrar, eu repito, o São Paulo tem 3 de seus zagueiros titulares, entre eles um que tem boa saída de bola, que é o Léo Pelé, por isso ele veio para a zaga, porque ele não é zagueiro, está ali de forma improvisada, mas na bola aérea, muitas das vezes, em cima do Léo Pelé, o adversário está levando vantagem, viu, Michele? Beleza, Osmar Garrafa, muito obrigada. Vamos comentar rapidinho? Eu acho, só sobre a bola aérea, é óbvio que isso precisa ser trabalhado, os números aí, como o Garrafa mostrou, deixam claro esse problema. É um problema meio que de quase todo mundo, né? Não só do São Paulo. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, o São Paulo precisa acordar para o Brasileirão. Nós vamos para o terceiro jogo. O primeiro jogo já foi um empate que foi muito lucro contra o Fluminense dentro de casa. Tudo bem, ressaca do Paulista. Aí pega o Atlético Goianiense, toma um pau lá, 2-0, perde. Então, e agora pega o Atlético Mineiro, que é um bom time, muito bom time. Mas você sabe que eu acho que na hora de... qual é a vantagem que eu vejo nisso? Ele tem um choque de realidade. As pessoas muitas vezes se iludem com os resultados. Campeonato Paulista, ganhou, tirou o peso, ok. Campeonato Brasileiro é uma outra história. E se constrói em jogo. E aí se vende a ideia de um super time. O São Paulo... Vai ter vida fácil no Brasileiro. Não, o São Paulo, na verdade, nem sei se tem time para brigar pelo título. Também. É por Libertadores. A gente vai discutir muito isso no Mesa Redonda, por exemplo. Sabe, você não vende essa ideia de que é um super time, ganhou o Paulista, blá, blá, blá. O São Paulo é dependente do Benítez. Essa é a realidade. Tem que dar uma acordada. Sabe? Bom, e o Santos, hein? O Santos, que na terça garantiu classificação à próxima fase da Copa do Brasil, segue empenhado no trabalho de reestruturação, visando contornar uma grave crise financeira. E o Lucas Mussetti chega contando toda essa história pra gente. Boa noite, Michele. Hoje foi um dia de despedida no Santos. O Peixe deu tchau para Jonathan Copete, que é o maior artilheiro estrangeiro da história do clube,
com 26 gols marcados. O contrato do Copete termina no próximo dia 18 e a diretoria já avisou que ele não será renovado. Então hoje rolou uma homenagem lá no CT Rei Pelé. O técnico Fernando Diniz, o executivo André Mazuco e o auxiliar Serginho Chulapa entregaram junto com o elenco uma placa a Copete por esse recorde de gols marcados por um estrangeiro e por 5 anos de trajetória no clube. E aí Copete deu uma entrevista ao site oficial do Santos, mas também falou com a Gazeta Esportiva. Foi um breve contato comigo por mensagem, em que ele agradece o Santos, lamenta não ter conquistado um título e diz obrigado até a nós da imprensa. O Copete, que é um cara super legal, todo mundo lá no Santos gosta, mas ele ganha um salário considerado alto e hoje é reserva do Fernando Diniz. Então essa diretoria que tenta reestruturar o Santos tomou essa decisão difícil de dispensar Copete. Copete pensa em voltar para o futebol colombiano, mas não descarta permanecer aqui no Brasil. Então é possível que a gente tenha esse atacante ainda no nosso futebol. É isso, Michele. Um beijo a você. Valeu, Mussete. Brigadão. E a seleção brasileira está de folga, mas o incansável Alexandre Silvestre volta para falar de Copa América. Quer dizer que a realização do torneio aqui no Brasil foi mesmo parar no STF, né, Silvestre? Foi sim, era para ser na Colômbia, na Argentina, veio para o Brasil e foi parar no STF, na Corte Máxima brasileira, e já está definido que teremos sim Copa América. O Supremo Tribunal Federal, desde a meia-noite, com seus ministros, está votando e já temos maioria a favor da realização da Copa América. Então aquelas 3 ações de 2 partidos e de um sindicato não vingaram, os ministros continuam falando de forma virtual, justificando os votos, mas a Copa América está garantida. O Brasil está concentrado num hotel aqui em São Paulo, o Tite reconvocou a seleção brasileira para a Copa América, uma mudança só em relação ao elenco que disputou esses 2 últimos jogos com vitória nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, o retorno do zagueiro e capitão Thiago Silva, que estava machucado, na vaga do Rodrigo Caio, que volta para o Flamengo, aguarda uma nova oportunidade. Amanhã tem treino marcado para o CT do São Paulo na Barra Funda. A estreia do Brasil na Copa América é domingo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra a Venezuela. E é claro que amanhã, no treinamento da seleção brasileira, eu estarei na janelinha do apartamento lá observando tudo à distância, Michele. Beleza, Alexandre Silvestre. Muito bom. Vou falar? Diga. Eu vou passar a palavra. Eu acho o seguinte, não tenho nenhuma dúvida que o Brasil é o favorito a vencer a Copa América. O Brasil entra em campo como favorito pela fase que vive, pelo técnico que tem, pelos últimos resultados nas eliminatórias. Pelo nível dos adversários, né? Eu não acho, sinceramente, o nível tão ruim, tão diferente da Eurocopa, por exemplo. Não vejo tanta diferença. A gente às vezes tem que tomar cuidado. Eurocopa é muito diferente dos campeonatos europeus. Os campeonatos europeus são muito fortes porque há a mescla de jogadores de diferentes países. A Eurocopa, quando você pega as seleções com os jogadores só dos seus países, por exemplo, a Inglaterra com os jogadores só ingleses, está muito longe de ser do nível da Premier League, né? Então, e a Alemanha? Eu não vejo essa diferença dos sul-americanos tão fracos assim. Agora, é uma pena, assim, eu acho bizarro a gente trazer um problema para dentro do nosso país. A gente vive uma crise sanitária gigantesca, temos aqui os nossos compromissos, Campeonato Brasileiro, isso, aquilo, que são compromissos assinados, que bem ou mal, você que a favor empregam, que gera agora, movimento você economia. Trazer um problema, assumir um problema, para mim não faz o menor sentido. E na boa, tem Campeonato Brasileiro rolando ao mesmo tempo. O cara está muito mais preocupado com o clube dele do que com a seleção brasileira. Mas infelizmente é isso. A seleção brasileira já foi um patrimônio nacional. Hoje, pelo que a gente está vendo aqui agora, comprova um balcão de negócios. Recadinhos pelo WhatsApp, pode rodar. Oi, Michele, tudo bem? Celso, Salazar. Olha, na enquete de hoje, eu acho que o culpado são os jogadores, tá? Luz de Santo André e a minha caneca. Beijos. Boa noite, pessoal do Gazeta Esportiva. Na minha opinião, a culpa são dos jogadores do Palmeiras, que não entram e não honram a camisa e ganha baita do salário, e quando entra lá fica com brincadeira. Quem fala aqui é Fabiano de Bugaçu. Boa noite para todos. Boa noite, Michele, a todos da Gazeta. Com certeza foi o CRB. Jogou com corpo, alma e coração. Valeu, querido. Lourdes!
Sexta-feira eu vou anunciar quem vai levar de presente a caneca, tá? Caneca do Gazeta Esportiva. O Celso já tem. Garoto propaganda. Sexta-feira eu vou anunciar quem vai ganhar, tá bom? Então vamos lá. Olha, não dá para palmeirenses e corintianos ficarem lamentando muito as respectivas eliminações na Copa do Brasil. Sabe por quê? Porque sábado tem derby no Allianz Parque. Mais um capítulo dessa longa história de rivalidade. Foi no dia 22 de julho de 2020 a última vitória do Corinthians sobre o rival Palmeiras. De lá para cá, quase um ano se passou e outros 6 derbys foram disputados, com 3 empates, incluindo os 2 que levaram a decisão do estadual do ano passado para os pênaltis. E 3 vitórias do Verdão, com direito a 4-0 no Allianz Parque no último Campeonato Brasileiro. E recentemente 2-0 na semifinal do Paulista em plena Neoquímica Arena. Sábado agora, o Allianz será o palco do clássico em uma data histórica para o Palmeiras. 12 de junho, além do Dia dos Namorados, é considerado o Dia da Paixão Palmeirense, data em que o Verdão goleou o rival Corinthians por 4-0 na final do Paulista de 93 e saiu da fila de 16 anos sem títulos. Palmeiras, campeão paulista. O jogo de agora não vale taça, mas vale muito pelo simples fato de ser um Palmeiras e Corinthians. Palpites? Empate. Ei, Mureta, quem que senta aqui? Mureta, você acha que pro corintiano empatar é um resultado fácil? Não, é difícil. É uma vitória pro corintiano. E você? Assim, a tradição diz que quem tá mal no clássico acaba levando o melhor. Bota todo mundo ruim e aí? Não, faz 6 clássicos que isso não acontece. Pois é, verdade. Verdade. Ai. Corinthians. Corinthians ganha. Acho. Corinthians ganha de 1-0 e o Abel é mandado embora, eu acho. Não, mandado embora. Vocês duvidam? Multinha do Abel. Contra tudo e contra todos. A multa do Abel é de 10 milhões. De quê? Se quiser mandar ele embora, de multa reais? Rescisória. 10 milhões. Será que ele vai largar tudo lá, vir pra cá? Acho que o Palmeiras vai pagar 10 milhões pra mandar o cara embora? Pra trazer quem? Exato. Quem? Não vai, esquece, Michele. Renato Gaúcho? Se vocês querem apostar Gaúcho. Se vocês querem apostar na vitória do Corinthians, isso já é muita audácia. Então esqueça a demissão. Não, agora eu não sei. Eu ia falar empate, eu achei que mas eu ia mandar o Abel embora. Lugar aqui, eu já... Gente, eu acho o seguinte, eu acho que perder pro Corinthians sempre causa um furdunço, entendeu? Então a situação, eu não sei. Eu acho que a pressão por uma vitória é maior do lado do Palmeiras. Exato. Porque a eliminação na Copa do Brasil foi muito mais inesperada pelo lado do Palmeiras. Não foi uma surpresa para o Corinthians. Eu vou um baque maior lá. Já que estamos falando sobre isso, apesar de ser um clássico, tradição que tem, eu acho que o Corinthians tem menos a perder que o Palmeiras. Também acho. Menos. A pressão vai ficar grande dos dois. Tá? Claro, o Corinthians se perder vai virar um caos. Claro. O Palmeiras tem muito mais a perder. perder. Mas a expectativa por vitória é muito maior do lado do Palmeiras. É isso aí. Muito bem. Olha, a gente volta com o Alexandre Silvestre. Qual o tamanho da pressão para cima do Abel Ferreira com esse clássico diante do Corinthians pela frente? Ô Silvestre, não há menor chance dele ser mandado embora? Porque eles estão falando aqui não tem chance nenhuma. O que você acha? Futebol brasileiro, Michele, se rola uma hecatombe, como diz aí o Celso Cardoso, alguém apanha de 5-6-0, né? Agora os dois técnicos chegam pressionados. Aliás, estamos preparando com o aval do Celso Cardoso, Celcinho Arden, que está aqui atrás de mim já trabalhando em cima das imagens. Vamos mostrar o duelo dos técnicos amanhã, né? O Abel Ferreira e o Silvinho, que foram jogadores, laterais, um canhoto, o outro destro. Quais as diferenças e semelhanças desses dois caras? Claro que o Abel já está em um estágio bem avançado, eles têm formação superior em técnico de futebol no mundo.
Tudo isso amanhã no Gazeta Esportiva, nesse esquenta pro derby. Sobre a pressão em cima do Abel, ela é grande sim, menos internamente, mais do lado de fora. A Mancha Verde, a principal organizada do Palmeiras, já fez comunicados aí, que sobrou até pro Abel, é pro presidente, pro diretor, querem a cabeça de uma pá de jogadores lá do elenco, e sobra até pro Abel Ferreira, que tudo bem, ganhou Copa do Brasil, palavras da Mancha, hein? Ganhou Libertadores, mas perdeu as últimas 5 competições. E do mesmo jeito que a torcida apoia, ela cobra. Só não pode agredir, né, pessoal? Vamos ver o que tem a dizer a respeito dessa pressão o professor Abel Ferreira. A pressão de quem joga no Palmeiras, ela é diária. Nós jogamos sempre para ganhar, seja onde for, seja contra quem for, e quando não ganhas, estamos sempre pressionados. Agora temos 2 dias para recuperar, temos já aí um bom jogo em casa para darmos uma boa resposta já no sábado. É verdade, vamos ter menos jogos, é o que vai acontecer, menos jogos. Era uma competição que queríamos voltar a tarde nas decisões, queríamos ganhá-la outra vez, mas este ano a Copa já não é para nós, temos que assumir, estamos fora, por muito nos custe. É isto que tenho para vos dizer. Como disse, hoje faltou-nos o objetivo mais importante que existe no futebol, que é o golo. É isso que faz a diferença entre tu ganhares e perderes. É a capacidade que tens, em que o nosso adversário das 2 fez uma e nós não conseguimos, das que queríamos, fazer um. Portanto, fica hoje aqui bem evidente que o futebol muitas vezes não é estatística, a gente olha para as estatísticas, olha para as posses de bola, mas no final o que conta é a capacidade que temos de meter a bola dentro da baliza do nosso adversário, e nós hoje não tivemos. Futebol é colocar a bola dentro da baliza, é fazer gol, o resto não interessa, né? Boa notícia para o Abel, que terá de novo muitos desfalques, os jogadores convocados, o Everton, Gomes, Vinha, tem jogador machucado, jogador com Covid, mas pelo menos o Gabriel Menino voltou da seleção olímpica, treinou hoje e pode ficar à disposição do Abel, assim como o Kusevich, recuperado de lesão muscular, Michele. Obrigada, Alexandre Silvestre. Bom, não tem mais tempo de comentário. Não. Pelo lado do Corinthians, o que não falta é pressão. Tanto é que o Silvinho mal tinha acabado o jogo com o Atlético Goianiense e já estava de olho no derby de sábado. Não é isso, Jonas? É isso, Michele. Então, para entrar no clima desse derby de sábado no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians, vamos ouvir o que o técnico Silvinho falou sobre esse jogo, né? Que ele conhece bem, já disputou como jogador, como auxiliar técnico e agora vai viver a sua primeira experiência num derby como técnico do Corinthians. A gente ouve agora o professor Silvinho. Um jogo diferente, eu vivi, eu conheço a casa, é um jogo diferente, claro que sim. E ele vai ser tratado dessa maneira. E pouco tempo, como você também diz, e a gente vai trabalhar o pouco tempo que tem. Tanto a preparação tática, a recuperação dos atletas, o empenho e evidentemente que essa diferença, porque sim, o jogo ele é diferente, é de um grande nível, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Por outro lado, eu não trato com relação ao adversário, a eliminação nossa é uma eliminação que dói, um segundo jogo de entrega, mas não foi o suficiente, com raça, com dedicação, mas faltou algo, porque nós precisávamos de 2 gols, mas com relação ao adversário e sua eliminação e seus projetos, eu não entro, isso não diz respeito a nós, uma coisa do adversário eu não entro. Só resta o Campeonato Brasileiro para o Corinthians, gente. Uma última informação: o meia Otero foi convocado para a seleção da Venezuela para disputar a Copa América, então já estava em clima de despedida, né? Mas agora dificilmente voltará a jogar pelo Corinthians, já que o contrato dele vai até o dia 30 de junho, provavelmente o adeus de Otero após essa convocação para a seleção da Venezuela. Michele. Obrigada, Jonas Campos. Brigadão mesmo. E o São Paulo vai ter uma parada complicada nesse final de semana pelo Brasileirão, hein? Atlético Mineiro fora de casa. O Osmar Garrafa chega mais uma vez diretamente da Barra Funda para contar como que está a preparação da equipe visando esse jogo. Ô, Michele, e como disse o Salazar na minha primeira entrada, no comentário dele, o São Paulo ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, né? Empatou com o Fluminense com as calças na mão, porque o Fluminense era para ter vencido aquela partida, perdeu para o Atlético Goianiense e agora pega lá no Mineirão o Atlético Mineiro do Cuca, uma das forças do campeonato. Para esse jogo, uma boa notícia é que pelo menos hoje pela manhã 3 jogadores vieram para o campo, jogadores que estavam no departamento médico.
O Luan, o Daniel Alves e o Benítez. Dos três, o Luan fica como dúvida. O Benítez e o Daniel ainda serão guardados para uma outra oportunidade. O Lisieiro, que voltou da seleção olímpica, fica à disposição, mas o Arboleda foi convocado para disputar a Copa América pela seleção equatoriana. Esse está de fora. Amanhã acontece o treinamento a pronto e a definição do técnico Hernan Crespo para vencer a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa. Comentando, Celso Cardoso. Então, para não parecer que a gente está tão crítico com o São Paulo, né? Assim, é que eu acho que superestimaram o time do São Paulo. Essa é a realidade. Eu acho que é um time competente, sabe jogar bem, só que Campeonato Brasileiro o nível é outro, Salazar. Então tem que botar um pouquinho mais os pés no chão. Eu também acho, mas eu também entendo que o São Paulo demorou para ligar ali depois do título paulista. Tudo bem, fazia muitos anos, eu entendo tudo isso, mas não dá. A sequência depois do título é muito ruim. Os dois jogos do Palmeiras foram jogos ruins. 9-1 não dá para, não é parâmetro para nada. Agora, no Campeonato Brasileiro, nós estamos indo para a terceira rodada. O São Paulo tende a ter um calendário apertado, justo, está jogando Libertadores, Copa do Brasil, não dá para marcar bobeira. E eu estou achando que o São Paulo está demorando demais, está na hora de ganhar um joguinho no Brasileiro. Resultado da enquete, quem é o responsável principal pela eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil? A maioria respondeu que são jogadores. 53% dos votos. Pois é, quem não sabe bater pênalti são eles mesmo. Obrigada, Salazar. Obrigada, Celso. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau.